Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Eu sou o Wilson de Oliveira e juntamente a Matheus Curti e o Túlio Moraes vamos falar sobre as principais doenças em pinos no Brasil e as formas de controle. Bom, as árvores do gênero pino são plantadas principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Isso deve ser a explicação de que essas árvores elas acostumaram, se aclimataram melhor nessas regiões, visto que o local de origem são regiões mais frias. Ela é uma matéria-prima para a produção de papel e celulose, principalmente nas regiões, na região sul, no estado do Paraná, que é o maior detentor e onde tem a maior quantidade de plantio. As principais espécies utilizadas é o Pinus ellioti e o Pinus taeda, e cerca de 1,7 milhão de hectares é composto pelo plantio de pinos, segundo o Instituto Brasileiro de Árvores, em 2020. O pinus, ele tem outras aplicações, ele pode também ser utilizado em algumas construções, algumas movelarias, e outros projetos é a utilização para a recuperação de áreas degradadas. Então, diante disso, é importante entender a dinâmica do pinus, quais são as principais agentes causais de doenças, quais são as principais pragas que acometem estes indivíduos. Então, como principal objetivo desse trabalho foi realmente entender e conhecer as principais pragas e doenças que acometem as árvores do gênero Pinus, e bem como os métodos de controle. Bom, a principal doença que vamos apresentar aqui é o tombamento de mudas, que como principal agente causal é o Cylindrocladium, Fusarium e a Rhizocotonia, que são fungos. Ah, esses fungos eles estão associados, sobretudo, em viveiros florestais e principalmente aqueles viveiros que não têm uma sanidade adequada ou que resíduos, deixam restos de tratos agriculturais ali, acaba criando um ambiente propício para isso. Como principal sintomas, temos as lesões necróticas no hipocótilo, o apodrecimento de sementes ou morte das plantas. A principal forma de controle, além da esterilização do substrato, semeador em baixa densidade, eliminação do substrato contaminado, temos também o controle da umidade e boas práticas que garantam o melhor desenvolvimento e adequação do viveiro. A podridão de raízes por Cylindrocladium. De novo, o principal agente causal é o Cylindrocladium clavatum. Os principais sintomas são lesões escuras na região da raiz e escurecimento da casca. Isso a gente está falando do indivíduo já no campo. O amarelecimento das acículas e murcha dos ponteiros e consequente tombamento das acículas. Em mudas há amarelecimento e murcha na parte aérea. Essas principais lesões, conforme foi explicitado aqui, ela ocorre sobretudo em espécies com até 2 anos de vida. Como principal forma de controle, teremos então a desinfecção do solo, aplicação de fungicidas, eliminação de mudas doentes. A outra espécie é a fumagina, e a fumagina ela tem como principal agente causal a Cinara atlântica e a Cinara pinivora. Bom, ela é conhecida também como o pulgão gigante do pinus, e o principal sintoma são a redução do crescimento em diâmetro e altura, a seca dos brotos, entortamento do fuste, seca dos ramos e também dos brotos. E essas pragas, né, esses pulgões, eles estão bastante envolvidos com o aparecimento de formiga, porque esse pulgão ele desenvolve uma secreção, uma espécie de açúcar e que faz com que formigas elas sejam atraídas. Então, comumente a gente pode encontrar pulgões juntamente com essas formigas. E o que acontece? Cria-se ali ambiente propício com o aparecimento de um formigueiro e que ocasiona o desenvolvimento aquém do esperado da espécie em questão, né?
A principal forma de controle é o monitoramento, o controle silvicultural e o controle biológico. Então, o que a gente está dizendo aqui, na verdade, é que deve-se ocorrer o monitoramento integrado de pragas, a fim de que, dessa forma, garanta a maior sustentabilidade desses indivíduos e que eles produzam da melhor forma. Um estudo bastante interessante realizado por Wilken em 2003 e também colaboradores foi que onde não houve a retirada de capim, desses elementos mesmo no campo, né, a gente está falando do campo, reduziu em quase 20% o aparecimento da sinara. E por quê? Ali naquele ambiente tínhamos predadores, né? Então, consequentemente, se tínhamos predadores, há diminuição desses indivíduos. Uma das principais doenças, se não a principal doença, no pinus, né, na cultura do pinus, é a armilariose do pinus, causada aí pelo agente causal Armillaria, né, espécie. Então, o gênero Armillaria ele caracteriza-se pela formação de basidiocarpos, que são corpos de frutificação que se formam nas áreas adjacentes ou sobre áreas mortas, né? Restos de vegetais ou restos de madeiras em decomposição. Bom, os sintomas são o apodrecimento da casca, do colo e das raízes das plantas, e o amarelecimento geral da copa, seguido pelo bronzeamento e secamento das acículas. Esse tipo de amarelecimento a gente pode ser observado na figura lateral e ocorre na copa das árvores, né? E, então, as formas de controle são práticas de erradicação, como a destoca e o recolhimento de restos vegetais. Porém, essa forma, né, essa prática de erradicação, ela é bastante onerosa e tem um custo elevado. Portanto, não é comum de se fazer ou então não é viável, né? Em alguns fatores, em alguns plantios. Então, uma forma que está despontando aí como uma das principais seria o controle biológico, que é um pouco menos oneroso, né, e pouco menos caro a operação. Então, é uma prática que está sendo implementada agora e sendo testada para poder erradicar, né, e combater essa doença causada pelo armilária. Bom, outra forma de degradação que ocorre nos pinos é através dos animais. E um desses animais que causam bastante danos nos plantios de pinos seria o macaco prego. O macaco prego é um animal da Mata Atlântica e a principal alimentação dele vem de origem dos frutos naturais da Mata Atlântica. Porém, de uns tempos para cá, né, na verdade, desde a década dos anos 50, já havia sido notado alguns ataques de macacos nos plantios de pinos, porém não se chamava tanta atenção. E de uns tempos para cá tomou uma importância maior devido ao prejuízo que eles têm causado aos plantios dos produtores e das grandes empresas. Então, os sintomas dos ataques são no terço superior das árvores com idade de 5 a 7 anos, causando aí padrões de anéis ou janelas, interrompendo o crescimento das árvores, podendo levar à morte. Então, na figura ao lado, a gente pode perceber como se fosse um anelamento mesmo do tronco, e isso pode gerar sérios danos nas árvores, levando até a morte dos indivíduos. E os macacos pregos, eles partiram, né, para uma alternativa que seria o pinus, devido à baixa incidência de frutos na época do inverno na Mata Atlântica. Então eles partiram para uma dieta meio que alternativa e aí causa grandes prejuízos para os produtores e para as grandes empresas, né? Foi notado até em alguns estudos cerca de 30% abaixo da produtividade normal da floresta. Algumas das formas, então, para se realizar o controle, né, desse ataque dos macacos
dessa predação seria a adesão no plantio de espécies, né, menos sujeitas ao ataque e enriquecimento dos remanescentes de floresta nativa, como a APP, reserva legal, que são próximos aos plantios florestais, com algumas espécies de frutos nativos apreciados pelo macaco. Como eu disse anteriormente, a dieta desses macacos é através desses frutos, e a partir do momento que eles deixam de ter a disponibilidade desses frutos em determinada época do ano, eles partem para a alternativa que seria do pinus. Então, se a gente enriquecer as florestas que circundam os nossos plantios comerciais, os nossos plantios homogêneos, né, de pinos, a gente consegue ter uma redução do índice de ataque desses animais na nossa floresta. Então, não tem como a gente eliminar os macacos, né? É até proibido por lei. Então, o fator que a gente poderia colocar então como mais eficaz seria enriquecer mesmo as florestas que circundam o nosso plantio com espécies frutíferas, né? Que os macacos preferem comer. Então, essa seria a principal alternativa que a gente poderia escolher. Então, eu vou dar sequência aqui falando sobre mais uma doença que é muito comum nas florestas aí plantadas de pinos no Brasil. Se trata da queima de acículas, né? Que é uma doença caracterizada por uma necrose marrom das acículas e subsequente queima da mesma, sobre mudas com mais de 4 anos de idade em viveiros e sobre árvores jovens em plantios. Ocasionalmente, algumas árvores adultas elas podem ser severamente atacadas. As plantas elas tornam-se tipicamente infectadas na parte baixa da copa e a doença ela vai disseminando gradualmente para cima e para as extremidades dos ramos. Como agente causal dessa doença, temos a Mycosphærella dearnense. Os principais sintomas eles se manifestam inicialmente com pequenas manchas amareladas nas acículas, que aumentam de tamanho decorrer do tempo, circundando as acículas e tomando coloração castanha. E essas lesões elas são envolvidas por um halo castanho avermelhado. E como forma de controle dessa injúria, né, o que nós achamos aí na literatura é a utilização das regras, o uso, né, das regras gerais de profilaxia para minimizar o risco de infecção, como por exemplo a remoção de todos os pinheiros adultos dentro e ao redor do viveiro, a limpeza do viveiro entre os ciclos anuais de produção de mudas, separação física de mudas jovens das mudas mais velhas quando pretendem produzir mudas altas ou bonsais, não fazer transferência de mudas entre viveiros e tomar cuidado também com as inoculações micorrízicas com serrapilheira infestada com o patógeno, né? E também pode ser realizado o controle químico com fungicida. E com o trabalho que a gente realizou, a gente pôde concluir que a incidência de pragas em florestas plantadas ocasionam em problemas no âmbito social, ambiental e também econômico, né, gerando transtorno aos pequenos e grandes produtores, pois quando manejado de forma incorreta, sem controle adequado, o resultado será de perda, né, na produtividade das devidas florestas. E alguns estudos indicam que essa perda de produção pode chegar até 30% por conta de injúrias. E caso ocorra ataque, algumas formas de controle já foram estudadas e aplicadas em plantios de pinos, desde o controle biológico até o controle químico, que é considerado como uma última opção, né? Pois pode causar outros danos ambientais quando utilizado de forma inadequada. E o objetivo do trabalho realizado
pela gente foi mostrar as principais doenças e pragas que afetam a cultura do pinus e mostrar alguns métodos também de controle desses agentes danosos para que possamos reduzir os prejuízos causados por eles, garantindo a qualidade da floresta, assim como os produtos gerados por ela. Detalhe que, claro que a gente não trouxe todas as doenças, mas trouxemos assim umas que achamos mais importantes, mais evidentes assim, no Brasil, né? E é isso, espero que você goste do trabalho. No próximo slide temos as referências utilizadas para a realização do nosso trabalho. E isso é tudo. Obrigado.